Olá, vamos continuar a leitura da Bíblia 365. Hoje o dia é o dia número 57, que é o dia 26 de fevereiro. Estamos quase encerrando mais um mês. Vamos continuar no Antigo Testamento, em Levítico, capítulo 19, versículo 1 até o capítulo 20, versículo 21. O Senhor também disse a Moisés: dê as seguintes instruções a toda a comunidade de Israel. Sejam santos, pois eu, Senhor, seu Deus, sou santo. Mostrem respeito, cada um de vocês, por sua mãe e por seu pai. Guardem também meus sábados. Eu sou o Senhor, seu Deus. Não depositem sua confiança em ídolos, nem façam imagem para si de metal representando deuses. Eu sou o Senhor, seu Deus. Quando sacrificarem uma oferta de paz ao Senhor, apresentem-na de forma apropriada, para que sejam aceitos. Comam o sacrifício no mesmo dia em que o oferecerem, ou no dia seguinte. O que restar até o terceiro dia será completamente queimado. Se algo do sacrifício for comido no terceiro dia, estará contaminado e não será aceito. Quem o comer no terceiro dia será castigado, pois contaminou aquilo que é santo ao Senhor, e será eliminado do meio do povo. Quando fizerem a colheita da sua terra, não apanhem aquilo que os ceifeiros deixarem cair. Os mesmos se aplica a colheita de uva. Não cortem até o último cacho de cada figueira, nem apanhem as uvas que caírem no chão. Deixem-nas para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Não roubem, não mintam, nem enganem uns aos outros. Não desonrem o nome de Deus, usando-o para jurar falsamente. Eu sou o Senhor. Não explorem, nem roubem o seu próximo. Não fiquem até o dia seguinte com o pagamento de seus empregados. Não insultem o surdo, nem façam o cego tropeçar. Temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não distorçam a justiça em questões legais, favorecendo os pobres ou tomando partido dos ricos e poderosos. Julguem sempre com imparcialidade. Não vivam como difamadores no meio do povo. Não fiquem de braços cruzados quando a vida do seu próximo correr perigo. Eu sou o Senhor. Não alimentem o ódio no coração contra algum de seus parentes. Confrontem sem rodeios aqueles que erraram para não serem responsabilizados pelos pecados deles. Não procurem se vingar, nem guardar rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam a todos os meus decretos. Não cruzem dois animais de espécies diferentes. Não plantem em seu campo duas espécies de semente. Não usem roupas tecidas com dois tipos de pano. Se um homem tiver relações sexuais com uma escrava, cuja a liberdade não foi comprada, mas que está prometida para ser mulher de outro, indenizará totalmente o senhor da escrava. Uma vez que ela não é livre, nem o homem nem a mulher serão mortos. O homem levará um carneiro como oferta pela culpa e o apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. O sacerdote fará expiação por ele com o carneiro da oferta pela culpa, e seu pecado será perdoado. Quando entrarem na terra e plantarem árvores frutíferas de todo tipo, não colham os frutos nos 3 primeiros anos. Considerem esses frutos proibidos e não os comam. No 4º ano, consagrem toda a colheita ao Senhor, como uma celebração de louvor. Por fim, no 5º ano, vocês poderão comer os frutos. Se procederem desse modo, sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, seu Deus. Não comam carne em que ainda houver sangue. Não pratiquem adivinhação nem feitiçaria. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça,
nem raspem a barba rente à pele. Quando lamentarem a morte de alguém, não façam cortes no corpo nem marcas na pele. Eu sou o Senhor. Ninguém contamine sua filha tornando-a uma prostituta, pois a terra ficaria cheia de prostituição e perversão. Guardem meus sábados e tratem meu santuário com reverência. Eu sou o Senhor. Não se contaminem procurando médiuns e os que consultam espíritos dos mortos. Eu sou o Senhor, seu Deus. Levantem-se na presença dos idosos e honrem os anciões. Temam ao seu Deus. Eu sou o Senhor. Não se aproveitem dos estrangeiros que vivem entre vocês na terra. Tratem-nos como fossem israelitas de nascimento e amem-nos como a si mesmo. Lembre-se de que vocês eram estrangeiros quando moravam na terra do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Não use medidas desonestas ao medirem comprimento, peso ou volume. Suas balanças e seus pesos devem ser exatos, assim como suas vasilhas para medir produtos secos ou líquidos. Eu sou o Senhor, seu Deus, quem os tirou da terra do Egito. Obedeçam a todos os meus decretos e a todos os meus estatutos, pondo-os em prática. Eu sou o Senhor. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Elas se aplicam tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem em Israel. Se alguém deles oferecer seus filhos como sacrifício a Moloque, será executado. Os membros da comunidade apedrejarão até que ele morra. Eu mesmo me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do povo, pois contaminou meu santuário e desonrou meu nome santo ao oferecer seus filhos a Moloque. E se os membros da comunidade fizerem vista grossa àqueles que ofereceu seus filhos a Moloque e se recusarem a executá-lo, eu mesmo voltarei contra ele e sua família. Eu eliminarei do meio do povo tanto aquele homem como os que seguiram em sua prostituição no culto a Moloque. Também me voltarei contra aqueles que procuram médios ou que consultam os espíritos dos mortos, cometendo prostituição. Eu os eliminarei do meio do povo. Portanto, consagrem-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Guardem meus decretos, pondo-os em prática, pois eu sou o Senhor, que os santifica. Quem ofender a honra de seu pai ou de sua mãe será executado. Decretou a própria morte quando amaldiçoou seus pais. Se um homem cometer adultério com a mulher do seu próximo, o homem e a mulher que cometeram adultério serão executados. Se um homem desonrar seu pai tendo relações sexuais com qualquer das esposas de seu pai, o homem e a mulher serão executados decretaram a própria morte. Se um homem tiver relações sexuais com sua nora, ambos serão executados, pois cometeram uma depravação. Decretaram a própria morte. Se um homem adotar práticas homossexuais e tiver relações sexuais com outro homem como se fosse uma mulher, os dois cometem um ato detestável e serão executados. Decretaram a própria morte. Se um homem se casar com uma mulher e com a mãe dela, comete uma perversão. O homem e as duas mulheres serão queimados vivos para acabar com a perversidade de entre vocês. Se um homem tiver relações sexuais com um animal, ele deverá ser executado e o animal será morto. Se uma mulher se entregar a um animal macho para ter relações sexuais com ele, tanto ela como o animal serão executados. Matem ambos, decretarão a própria morte. Se um homem se casar com sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e se tiverem relações sexuais, cometerão uma infâmia. Ambos serão eliminados do meio do povo, à vista de todos, uma vez que o homem desonrou sua irmã, será castigado por causa de seu pecado. Se um homem tiver relações sexuais com uma mulher durante a menstruação, ambos serão eliminados no meio do povo, pois juntos expuseram a fonte do fluxo de sangue da mulher. Não tenha relações sexuais com sua tia, irmã, de sua mãe ou de seu pai, pois causaria desonra a uma parenta próxima. As duas partes serão culpadas e serão castigadas por causa de seu pecado.
Se um homem tiver relações sexuais com a mulher de seu tio, desonrou seu tio. O homem e a mulher serão castigados por causa de seu pecado e morrerão sem filhos. Se um homem se casar com a mulher de seu irmão, comete um ato de impureza, desonrou seu irmão e o casal culpado ficará sem filhos. Agora no Novo Testamento, no livro de Marcos, capítulo 8, versículo de 11 a 38. Alguns fariseus vieram ao encontro de Jesus e começaram a discutir com ele, para pô-lo à prova. Exigiram que lhes mostrassem um sinal do céu. Ao ouvir isso, Jesus suspirou profundamente e disse: Por que este povo insiste em me pedir um sinal? Eu lhes digo a verdade. Não darei sinal algum aos homens desta geração. Então ele os deixou, entrou de volta no barco e atravessou para o outro lado do mar. Os discípulos, porém, se esqueceram de levar comida. Tinham no barco apenas um pão. Enquanto atravessavam o mar, Jesus os advertiu: Fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos começaram a discutir entre si, porque não tinham trazido pão. Ao saber do que estavam falando, Jesus disse: Por que discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está tão endurecido que não compreendem? Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram de nada? Quando repartiram os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de sobra vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando repartiram os 7 pães entre os 4.000, quantos cestos cheios de sobra vocês recolheram? 7, responderam. E vocês ainda não entendem? Perguntou. Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: Vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: Vejo pessoas, mas não a enxergo claramente. Parecem árvores andando. Jesus pôs a mão sobre os olhos do homem mais uma vez e sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então, Jesus se despediu dele e disse: Ao voltar para casa, não entre no povoado. Jesus e seus discípulos deixaram a Galiléia e foram para os povoados perto de Cesareia e Filipe. Enquanto caminhavam, Jesus lhes perguntou: Quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo. Mas Jesus os advertiu de que não falassem a ninguém a seu respeito. Então, Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro o chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Jesus se virou, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro. Afaste-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não das perspectivas de Deus. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele,
quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Agora, em Salmos, capítulo 42, versículo de 1 a 11. Como a corça anseia pelas correntes da água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite, as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo dizendo: onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti, desde o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão. Desde a terra de Monte Mizar, ouço o tumulto do mar revolto, enquanto as ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor, e à noite entoo seus cânticos, e faço orações ao Deus que me dá a vida. Clamo: ó Deus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Os insultos deles me quebram os ossos. Zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Por que você está tão abatido, a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. E para finalizar a leitura do dia de hoje, vamos para o livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 17. Quem aceita a disciplina está no caminho da vida, mas os que desprezam a repreensão se desvia dele. Até amanhã.